E aí, gente, boa tarde. Perceberam que vocês estão saindo com 30 andares de coisas na cabeça aqui, né? De ideias, de desconstruções, de provocações, para que a gente possa se mobilizar em torno de uma mudança que, se a gente fizesse uma pausa aqui, em termos de movimento espírita, a gente perceberia que o mundo inteiro fala de uma transição sem dar esse nome, mas falam de uma grande crise. Mas, antes de começar propriamente o tema, eu queria agradecer, mas eu queria agradecer por uma coisa muito, digamos assim, pouco usual. Eu queria agradecer pela grandeza dessas 3 casas estarem juntas aqui, pela capacidade de entender que o que nos separa é muito pequeno em relação àquilo que nos une. Entender que em nenhum momento o convite do Evangelho é para que nós concordemos 100% em tudo, porque isso seria exatamente todo mundo viver uma vida igual, isso seria um absurdo. E que discordar de um tema ou do outro não lhe carimba como um ser devotado ao mal, porque é natural na diversidade humana que nós tenhamos divergências, porque se Deus quisesse que nós fôssemos iguais, Ele os teria feito assim. Se Ele quisesse que nós fôssemos uma floresta clonada de eucalipto, toda igual e tediosa, Ele teria nos feito assim. Ele nos quer essa diversidade de percepções e de visões de mundo, compartilhando o mesmo espaço e construindo a dignidade da convivência fraterna. Mas isso requer grandeza de alma, em momentos como o que nós estamos enfrentando. Então, Kardec, ele muito antes de começar o declínio de um mundo, como a gente viu aqui, que Jesus falou tão bem, né, do declínio das sociedades e as motivações, vocês percebem que são temas em que Haroldo começa sobre o planeta, você vem com a sociedade, toda a crise que ela tem, depois José Augusto vai com a família, a gente vai agora para o indivíduo, é um mergulho entre 4 dimensões, a grande terra que nos acolhe, a sociedade com suas virtudes e deficiências, a família com suas impossibilidades e o convite final de e como é que eu vou passar por isso? Quando Kardec coloca lá no item 27 do Evangelho sobre dizer assim, chegou a época da transformação e a Terra deverá se elevar na hierarquia dos mundos, em nenhum momento está posto ali que isso vai acontecer sem a nossa participação. Não vai acontecer do tipo, vamos continuar aqui estacionados moralmente, estacionados intelectualmente, e a Terra vai olhar um dia para nós e dizer assim, cidadãos do planeta, eu vou evoluir. Fiquem onde vocês estão, na zona de conforto da imobilidade emocional, porque eu resolvi dar o prêmio da evolução para vocês. Na verdade, existe um conjunto de seres humanos que são convidados a passar por um processo de transformação. E, ao fazer isso, nós vamos revisitar, numa encarnação crucial, um conjunto de experiências psíquicas coletivas na nossa existência. Quando a gente olha, por exemplo, o conceito de Jung de arquétipo, ele vai deixar muito claro que, na verdade, há um repositório de toda a construção simbólica humana que está além das minhas escolhas individuais e que nos une uns aos outros, e que move desejos, sonhos, intenções e emoções. E que, embora nós possamos identificar esses arquétipos em todas as civilizações, nós podemos visitar isso na nossa própria interioridade. E essa construção vai fazer com que nós sejamos convidados, enquanto individualidade, a nos colocar como disponíveis para materializar um conjunto de intenções que visitam a nossa alma a várias existências e que, muitas vezes, nós negamos o convite, como acontece, né, na história do cristianismo, de tantas pessoas que encontram o Cristo, recebem o convite, mas recusam aquele momento e postergam para depois. Nós nos dizemos, e assim nos nomeamos, como trabalhadores da última hora, significando dizer que há uma hora grave em que você precisa estar muito mais disponível para o trabalho. E quando a gente olha para o dia de hoje e pensa em crise, nós precisamos, então, para entender por que isso tem afetado tanto as interioridades de cada um de nós, que conceito é esse? Basicamente, quando a gente pensa em crise, a gente pensa num evento
que vai provocar um projeto de mudança e que vai questionar um modelo anterior que começa a se esgotar e oferecer algo novo. No entanto, entre o interstício do modelo antigo que se esgota e o novo que não se explicitou ainda, tem um hiato. Vamos tentar colocar isso em termos práticos para ficar mais claro para a gente. E, para isso, eu precisarei da ajuda de vocês para dividir a plateia por idade. Sem constrangimentos nenhum. Não, eu vou fazer só uma régua básica para não constranger ninguém, porque aí todos ficaremos confortáveis. Quem aqui pagou moral e cívica quando estudou? Levante a mão. Já me senti mais confortável, né? Ou SPB. Pronto, ok. Digamos, o modelo de família que norteou a sociedade como nós a conhecemos, até então, começa a ser questionado por motivos justos e começa a ser pressionado por transformações. O problema é que, no pêndulo histórico da sociedade, quando nós fazemos esse movimento de transformação, a gente pode ter um equívoco em que eu questiono o modelo a tal ponto que eu destruo o modelo inteiro. Então, por exemplo, haveria necessidade de fazer modificações no modelo familiar anterior? Haveria, sim. Havia, por exemplo, a ideia de que os filhos não tinham acesso ao pai, a mãe era meio que a embaixadora dessa relação. Havia uma submissão e espancamento do feminino, que ainda existe, infelizmente. Havia um ditado muito comum que, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, em que as pessoas podiam ser espancadas, mas você não tinha nada a ver com isso, porque era assim. Só sei que foi assim. E, na verdade, no plano evolutivo, a lei do progresso opera com nossa vontade ou sem nossa vontade. Portanto, se a gente resiste, a gente, na verdade, atrai um conjunto de pressões para que aquilo aconteça com muita dor. Mas, se a gente entende o processo, a gente aceita o processo e participa como agente da transformação dos tempos. Então, na verdade, nós estamos sendo convidados a imaginar que a gente é agente do conflito, da divisão e do ódio, ou agente da transformação do tempo, em que a gente olha e entende, eu não tenho que olhar para as pessoas como inimigos a serem combatidos, mas como irmãos em diversidade, há um convite de viver em paz, que é desafiador, porque viver em paz permitindo que você seja você, e não impondo um único modelo de mundo e dizendo que, se não é isso, não é do bem e é do mal, num mundo que cansa já do He-Man contra o Esqueleto, Thundercats contra Murrap e Pio contra Frajola, num mundo que parece que só tem duas coisas e, na verdade, ele tem muito mais do que 50 tons de cinzas. Pela diversidade, às vezes uma pessoa que discorda de você num ponto, ela é amorosa no outro. E muitas vezes eu posso pegar um único ponto para carimbar você e dizer que você é do mal. E isso é uma das formas de destruir a fraternidade. A irmã Rosária, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ela faz um comentário muito interessante, que ela diz o seguinte: o que vos é solicitado nesse mundo que vos encontreis é que vos suporteis uns aos outros, e é o que menos conseguis fazer. O que vos é solicitado nesse mundo que vos encontreis é que vos suporteis uns aos outros, e é o que menos conseguis fazer. É claro que, quando a gente olha para isso, a gente pensa em suportar apenas num aspecto: ter que engolir, ter que aguentar. Mas suportar é dar suporte para que o outro aconteça como sujeito. Eu tanto tenho que suportar a sua diferença, como tenho que dar suporte para acontecer enquanto sujeito. O que é que acontece quando a família não dá suporte à criança? O abandono parental ou o excesso, que destrói e gera uma pessoa de 30 anos que o pai tem que colocar lá para achar a namorada. Tem jeito para todo mundo, eu percebi, né? Todo mundo tem uma chance na vida. É porque, nesse momento, você está fragilizando a ideia de que nós temos que viver uma sociedade que nos convida a esse lugar de viver essa experiência. A família, como a sociedade, eu tenho uma metáfora que, para mim, família é como TV por assinatura. Tem um monte de canal que você não gosta, mas está lá no combo, veio. Né? Por exemplo, às vezes você não gosta de um tio, mas ele é casado com uma tia que você ama.
E do mesmo jeito que para ir de um canal para outro eu tenho que passar pelos que eu não gosto, a família também tem. E qual é o objetivo de encarnarmos nessa família? É que, passando de muito nesses canais, de repente você começa a entender que aquela pessoa tem virtude, que ela tem qualidades que você não quer enxergar porque você colocou um carimbo nela e ela é do mal porque discorda de você em um ponto da vida. E aí você não quer mais enxergá-la na dimensão de um ser humano porque você fotografou uma cena e não percebe que o filme caminha. E como diriam os estoicos, o homem, quando entra no rio, nem o rio é o mesmo, nem mesmo o homem é o mesmo. Assim que você também não seja o mesmo e permita que as pessoas se desdobrem em perceber que, mesmo não pensando 100% como você, elas têm amor, têm defeitos, têm virtudes, têm qualidades, têm competências, têm pontos de luz e de sombra, porque se você for incapaz de enxergar isso no outro, é por um único motivo: você não enxerga em você isso. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Porque eu transmito para o mundo toda a dor, divisão da minha alma, ou aceito um convite que a gente se faz pedindo a Deus, com Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Veja que ele não diz que ele é, ele pede a Deus para ser. Ele solicita. Eu estava até dizendo para a Suzana, às vezes a gente está numa situação que a gente está tão irritado com uma pessoa na família que a gente faz assim no móvel da casa: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. E a gente faz um clássico deslocamento psicológico, que é quando eu desloco um sentimento de uma pessoa para um objeto, para poder não pular no pescoço da pessoa. Nesse mundo em que nós nos encontramos, e que foi construído na expiação em provas pelo conflito e divisões, em que durante séculos nós levantamos bandeiras de clãs familiares ou de reis e rainhas e nos matamos, o convite é agora para entender que só tem uma bandeira que identifica o homem, que é a do Evangelho. E que talvez a gente possa parar de acreditar em homens falíveis e finalmente olhar para o Cristo e receber um convite interno de transformação, mesmo que pensando de forma diversa no planeta que, assim por ele, é governado diversamente. Portanto, esse processo, ele gera crise, essa transformação. E a crise, se ela é uma crise no modelo familiar, que eu voltava dizendo para vocês, que aquele modelo familiar não estava mais funcionando, ok? E precisava ser desconstruído em algumas coisas e permanecer em algumas outras coisas. Mas o pêndulo histórico exagera e você tenta mudar a família no que não está funcionando, mas destrói até o que estava funcionando. A gente diz isso, digamos assim, nas pesquisas acadêmicas, que é como se eu pegasse uma criança, desse banho nela, e depois que ela tivesse com água suja na banheira, eu jogasse a água com a criança dentro. É mais ou menos o que a gente faz, às vezes, na mudança histórica. A gente tira até o que estava funcionando, a gente joga fora. E aí eu tenho que olhar para essa família do passado não estava mais funcionando, ok? A de hoje está crise. Percebe? O modelo antigo não dá conta, o modelo novo não está explicitado e qualificado para orientar o presente. E ato histórico, crise de sentidos. O modelo de identidade do ser humano, totalmente voltado para um coletivo em que anulava o indivíduo, funcionava, começou a entrar em crise. O modelo individualista está funcionando? Não. Crise de identidades. Vazio e mal começou a crise global do suicídio, pela falta de referências. E aí, para onde a gente olha, a gente tem crise. Modelos políticos questionáveis, era da pós-verdade, mídias divididas, discursos de guerra de narrativa. Você pode pegar qualquer passagem do Evangelho para defender as suas ideias. É só fazer enviesado isso. E você defender aquilo que você acredita que está se encaixando na sua visão de mundo. Porque você, como eu, qualquer um é limitado e vai ver a partir da perspectiva que tem. Mas o convite do Evangelho é para ver uma perspectiva cosmológica, em que inclua a todos e não separe alguns. E essa inclusão é um convite, por isso que Jesus dizia: se uma única ovelha, uma única, se perder no rebanho, eu deixo as 99 e vou em busca daquela para pensar e resgatar, porque ninguém vai se perder da casa do meu Pai.
E essa é uma busca que implica dizer que, nesse movimento que a gente está vivendo, nós temos um convite para viver essa experiência, mantendo aquilo que eu digo que é a coisa que mais dá esnobismo hoje. Você quer esnobar na rede social? Não poste que você está morando num condomínio, na casa que fica de frente para o lago. Para usar uma linguagem bem daqui de Orlando. Sabe o que é que dá, digamos assim, realmente inveja na rede social? Harmonia familiar. Para mim, inveja é dizer, eu durmo sem Rivotril. Porque, na verdade, aquilo que é mais caro para nós hoje é saúde mental. E saúde mental inclui autoconhecimento mínimo. Se eu preciso suportar o outro, eu só consigo entregar para o outro aquilo que eu me entrego. Eu me dou suporte, eu me acolho, eu me tolero, eu convivo apaziguado comigo, eu sei o mínimo sobre mim. Como dizia Cícero, vê se és fator de soma na vida dos outros ou de divisão e de ódio. Agora, pensa o seguinte, se eu chegasse aqui, eu não conheço muito bem, já vim várias vezes na cidade, mas eu não ainda localizei muito bem geograficamente ela. Imagina que eu chegasse para Weber, acabei de chegar aqui em Orlando, eu queria, cara, eu queria ir na Disney. Me diz como é que eu faço? A primeira pergunta que ele me faria era, você está onde? Porque se você estiver no aeroporto, é um caminho. Se eu estiver na casa dele, eu vou a pé. Aliás, eu nem preciso, só beijo os fogos da casa dele. Ou seja, dependendo de onde eu esteja, ele vai me dar um caminho diferente. Significa dizer o seguinte, que a vida te diz, você sabe onde você quer ir, mas você sabe onde você está? Quando a gente olha nesse momento, a gente percebe que essa crise, essa transição, ela faz eclodir as sombras dos indivíduos e da coletividade ao mesmo tempo. E é por isso que é um tempo de profunda divisão para quem caiu na falácia da divisão. Para quem está acreditando nesse mundo de o bem contra o mal, como se tivesse inimigos a serem combatidos e não irmãos a serem acolhidos e despertado consciências de um ponto ou outro, porque dos dois lados existem luzes e sombras, existem erros e acertos, existem compreensões. Por exemplo, você pega lá no campo da política, basicamente você pega assim, uma visão de um grupo que sai da Revolução Francesa acreditando que o melhor é o igualité, que não funciona. O igualité imposto não funciona. Aí um outro grupo não, é o liberté. Se você tiver só o liberté, também não funciona. Cria um filho com toda a liberdade para ver se vai funcionar. Sem regras, sem disciplina, sem ordem, sem princípios. Não funciona. Por que os dois extremos estão patológicos? Porque eles esqueceram do fraternité. E então nós não precisamos nem ter um lar do antigo modelo, que é o que a gente chamaria de quartel, nem muito menos o hotel de hoje em dia. Precisamos de um lar, de um equilíbrio, para que nós possamos forjar um ambiente que prepare o indivíduo para a jornada de um mundo mais complexo do que foi para quando nós pagávamos moral e cívica. Eu encontrei uma mãe no aeroporto em Brasília, e ela chegou para mim e fez assim, você me daria 1 minuto da sua vida? É bem apelativo, vamos combinar. Né? Tal. É igual o pessoal que, quando eu estou com a máscarazinha dormindo, faz... Ei, eu sei que você está dormindo. Não, eu estava dormindo. Aí eu, claro que sim. Aí ela pegou em mim e fez, meu filho se matou. E eu fiz, eu tenho 1 hora de um voo para o outro. Vamos tomar um café. Aí escutei, ouvi, acolhi, entendi. E ela disse para mim assim, então eu estou precisando de ajuda. E eu fiz, a senhora viu algum sinal de que isso poderia acontecer? Ela disse, não. Seu filho tinha celular, tinha 16 anos, tinha. Quando ele ia dormir, que a senhora dava aquela olhadinha clássica que pai e mãe dá, não. Meu filho tinha privacidade, eu respeitava isso. Eu respirei e continuei. Quando ele ia para o colégio, que a senhora fazia aquele baculejo da Federal que pai e mãe faz, assim, na gaveta, dá uma olhadinha nos bolsos. Não, nunca fiz isso, porque eles tinham direito à autonomia. A senhora disse que assiste meus vídeos. Tem certeza?
Ela, por quê? Porque eu falo muito que privacidade é uma conquista gradual e testada por pais responsáveis, e que, no fundo, só quem tem mesmo privacidade na casa é quem paga os boletos. E o que nós chamamos de privacidade, o crime organizado digital do outro lado chama de oportunidade para destruir a sua família. Ela fez, me dê o seu WhatsApp, me ajude. Eu disse, eu passei 20 anos atendendo em consultório, hoje eu não atendo mais, eu tenho montes de atividades e não pude mais conciliar com o consultório. Mas seria até imprudente de minha parte acolher uma mãe em luto por WhatsApp, não tem sentido. Mas me dê alguma luz. Eu vou lhe dar meu e-mail e vou lhe pedir para fazer uma coisa muito dolorosa. Mas vai ter um objetivo no final que a senhora vai entender depois. Pela minha experiência com pais e mães enlutadas, o quarto do seu filho está do mesmo jeito. Ela está do mesmo jeito. E eu sei por quê. Ela disse, por quê? Porque a senhora abre para sentir o cheiro dele. Ela, sim. Eu quero que a senhora agora volte para casa e abra, mas vasculhe as gavetas, como nunca fez. Eu quero que a senhora ligue o celular dele e olhe o WhatsApp dele, como a senhora nunca fez. Eu quero que a senhora olhe as redes sociais e veja quem ele seguia, o que ele postava. Eu quero que a senhora peça para os seus outros filhos que eles digam para a senhora quais eram as séries que ele assistia, que personagens dessas séries ele se identificava. E, olha, vai doer, mas tem um objetivo. Quando a senhora fizer isso, a senhora me manda um e-mail. Ela, tá bom, peguei meu voo, vida que vai e que vem, você não vai lembrar, corre, é muita gente, você encontra, mas um dia eu chego em casa, 10 dias depois, aí está lá, mãe que me encontrou no aeroporto em Brasília. Eu não abri o e-mail, eu fiz uma prece primeiro, porque eu sabia a carga de dor que vinha, pedindo a Deus instrução para acolher. E ela colocou, ao fazer o que você me pediu, e embora você tivesse alertado que iria doer muito, foi muito mais avassalador do que eu pude imaginar. Ao olhar o telefone do meu filho, ao olhar o WhatsApp dele, as séries que ele assistia, enfim, tudo, eu vi que ele dava sinais há 1 ano e meio e eu não vi. E agora eu estou enlutada e culpada. Era o que você queria? Aí botou em caixota, doutor roçando o clinge aí. E como aquele e-mail era com objetivo terapêutico, embora não uma terapia, eu respondi laconicamente de volta, sim. Porque eu sabia que vinha um segundo e-mail. Com um lacônico, por quê? E veio. E eu finalmente respondi, porque agora a senhora sabe exatamente o que deve fazer com seus outros 2 filhos. Suportar. Estar junto. E não é receita de bolo, porque o que funciona para uma família não funciona para outra, mas a responsabilidade sobre as vidas é nossa. Eu contei essa história numa das aulas que nós criamos um aplicativo nessa empresa de educação que eu tenho com meu amigo Jaime, que vai estar aqui, inclusive já falei para o Weber para ele ir no centro, para vocês conhecerem e fazer uma palestra para vocês, porque ele também é espírita, porque geralmente a gente se une em bandos, né? E é o chamado EducaPlay, que é um aplicativo como se fosse uma Netflix de educação parental. Nós fizemos um curso com as criadoras de educação parental aqui na Califórnia. E aí eu falei dessa história. Um dia eu estava em Porto Alegre fazendo um conjunto de palestras para o Ministério da Economia, há mais ou menos uns 4 anos atrás, antes da pandemia. E em Porto Alegre, no COF, era um seminário sobre inteligência emocional na gestão de 8 horas. No COF chegou uma mãe perto de mim, uma senhora, e fez assim, eu queria me ajoelhar aqui. Mas por quê? Para lhe agradecer. Não, pelo amor de Deus, foi o que houve. É porque o meu filho estuda numa escola que adota o seu material. E eu assisti essa aula de você contando a história de uma mãe que encontrou no aeroporto de Brasília. Ah, foi? Então, eu sempre achei que meu filho tinha que ter total privacidade, a minha filha. E eu fiquei muito incomodada naquela noite. E pela primeira vez, eu peguei o celular dela. No outro dia, estava tudo planejado para ela se matar. Então, queria lhe agradecer. Aí eu fiz, não, mas a senhora já está me dando o que eu precisava. É ouvir isso. É saber que é isso que tem que ser feito. É que a gente tem que cuidar uns dos outros. Aí Jaime estava olhando assim, depois eu te conto. Aí quando ele chegou, eu disse, eu sei que isso aqui é um negócio, a gente tem uma empresa, mas olha que isso aqui é impagável.
Isso aqui é impagável, porque essa mãe pode dizer, e as outras? Quem aqui é professor? Levante a mão. Vocês não têm como calcular o bem que vocês fazem. É impossível. Vocês só vão saber o que transformar em almas humanas quando estiver do outro lado. Não dá para calcular. Às vezes aquele adolescente no fundão, com cara de tédio. Igual aquele personagem que tem agora naquele filmezinho, Divertidamente, né? Tem adolescente com cara de tédio celular assim. Pronto, aquela criança que está no fundão, você acha que não está tocando, você está semeando. Uma vez chegou para mim uma mãe no consultório e disse assim, eu vim porque eu queria que você me atendesse. A gente faz 2 perguntas clássicas, né? Quem te indicou e qual é a tua dor que te trouxe? É o básico da gente, né? Porque pode ser que seja algum profissional, que a gente vai ter uma conversa conjugada. Não, na verdade foi meu filho. Ah, seu filho falou e ele me conhece de onde? Ele foi seu aluno na universidade. Ah, então quando a senhora apresentou esse sintoma, ele fez, mamãe, vai para o professor Rossandro. Não, ele nem falou isso. É porque ele era alcoólatra. E fazia 10 anos que a gente tentava tudo, esse menino não deixava de beber, e um dia ele saiu da sua aula e disse, depois da aula de hoje, eu nunca mais bebo. E eu lembro que eu disse para ela, pelo amor de Deus, pergunta ao seu filho o que eu disse. Não, porque eu queria dizer para o mundo, mas é óbvio que não é isso. Porque tem o que você diz e o tempo psicológico do outro. E aí, você observa essa situação e percebe, então, na verdade, às vezes, eu não percebo o que significa esse processo. É que, no fundo, quando a gente olha a parábola do semeador que saiu a semear, ela, num primeiro momento, parece desprovida de sentido agrícola. Disclaimer, porque hoje o pessoal recorta e bota na internet e ele cancela. Então, já estou fazendo o disclaimer, porque eu vejo o vídeo original. Porque uma pessoa que sabe plantar jamais jogaria as sementes na pedra. Nem a gente que não conhece direito faria isso. Muito menos depois numa terra arenosa ou então numa terra que tem espinhos. E só aproveitou 25%, é muita incompetência para uma pessoa que dita comum da agrícola. Na verdade, é porque a semente do conhecimento do Evangelho ela é imorredora. Então, a questão da parábola do semeador que saiu a semear é porque ele não estava preocupado em acreditar no solo, mas ele tinha uma profunda fé, como você muito bem colocou, na semente. Eu sei o que eu estou plantando. Se vai germinar agora, eu não sei dizer. Emmanuel tem uma coisa linda que ele diz sobre a educação. Ele diz assim, a educação é plantar. E é a tarefa que devemos fazer como pais, como professores, como evangelizadores de almas, todos nós o somos, porque impactamos a vida uns dos outros. A tarefa que nos cabe é plantar, porque a germinação, a flor e o fruto, só Deus vê. Claro que a gente gostaria de ver, plantar e ver o resultado, mas não dá. Mas que almas vão passando na nossa vida, a gente vai plantando. Então, a gente tem que olhar para esse momento e perguntar, o que eu estou plantando em mim para entregar para você? A música que Roberto Carlos canta, que até hoje eu não sei se é verdade ou não, que é demão, não sei o que, rola esse rolê, essa fofoca aí meio que, né? Enfim, mas assim, ainda há tempo de plantar, trazer dentro de si a flor do bem, crescer para lhe entregar quando ele aqui chegar. Ou seja, há um movimento que ainda precisa ser feito, precisa ser consolidado, mas quando vem períodos de transição, e essa é a transição do planeta, e a gente aqui, obviamente, poderia... Você sabe que o que a gente está falando aqui, se pegar essas 4 falas aqui e transcrever, dá um livro bem de boa discussão. A gente nem colocou ainda o impacto que a IA vai provocar no mundo nesse momento, que seria um outro tema para a gente imaginar o que vai acontecer. Então, na verdade, se olha assim, eu estou num período de transição e a minha alma também está transitando. E a pergunta que você às vezes faz é assim, como é que não enlouquece nessa época? Como é que mantém a saúde mental? Bom, primeiro é ser responsável por ti. Ser responsável por você é assumir uma postura de maturidade emocional. E maturidade emocional, ela não vem com o tempo. Se você estiver esperando amadurecer com os anos, desista. Vocês conhecem pessoas de 60 anos muito imaturas? Vocês conhecem pessoas de 30 anos maduras? É escolha.
escolha pessoal de repertório de sujeito assumir a vida e a responsabilidade sobre ela. Eu lembro que eu li um artigo, era no New York Times, da reitora da Universidade de Stanford, fazendo um comentário assim: algo estranho está acontecendo. Meus alunos, sou eu, professora de filosofia, dizia ela, sempre tiveram acesso a um texto de filosofia clássica que eu passo de 25 páginas e nunca houve problema nenhum. Mas, recentemente, chegou uma geração de alunos em Stanford, gente, não é na Unisquina, entendeu? É em Stanford. E eles começaram a dizer que o texto é muito longo. É a Divina Comédia, de Dante Alighieri. E, além de dizer que o texto é longo, começaram a dizer que discordam do autor. O que, para mim, é natural, porque nós estimulamos o relacionamento e as ideias, e o debate das ideias na academia. No entanto, quando eu perguntava, discorda de quê? Não só discordo. Mas apresente os argumentos. Não, é porque eu não concordo com ele. Autor, Sócrates. Pai da filosofia ocidental. Discordo. Assim é fácil. E aí você começa a ver um monte de apontamentos. Recentemente, jovens estão indo para as entrevistas de emprego com os pais. E, recentemente, numa entrevista de emprego, a mãe foi só. Foi, Marcelo? Foi só. Você contrataria, Marcelo? Porque aí você chegou assim e fez: olha, é uma menina maravilhosa, é porque ela é tímida. Mas ela é muito boa. Aí você pensa, mas eu vou precisar dela se relacionar com as pessoas aqui. Como é que vai ser isso? Essa imaturidade, essa visão distorcida de imaginar que ou eu entrego para o mundo antecipadamente e não me responsabilizo, ou terceirizo para a escola, ou eu fico o tempo inteiro sufocando, são excessos, faltando, na verdade, equilíbrio, caminho do meio. Mas nesse processo de evolução, a consciência coletiva ela tem que migrar de um estado de alienação para um estado de consciência. Mas ela não vai se dar todo mundo no mesmo patamar. O que acontece com a transição é que o número dos lúcidos começa a sobrepujar o número dos alienados. E não necessariamente significa dizer que vai ser 60-40, não. Porque significa dizer que, às vezes, se 20% da população alcança o nível de consciência e de moralidade, ela imprime para o resto escala de valor. Tem um teólogo que ele criou a teoria do imprinting, Reverendo Singer, e ele criou essa teoria, 100 anos antes da psicologia provar ela. Ele percebeu que crianças que eram encontradas nas savanas durante as colonizações, que, na verdade, foram invasões europeias nos continentes, e aí o que acontece? Eles descobriram que essas crianças que eram perdidas e que eram criadas por gorilas ou por macacos, daí surgiu a história de Tarzan, elas perdiam a capacidade de se humanizar. É como se houvesse uma janela de oportunidade em que você tem que imprimir, por isso que é a teoria do imprinting, para o espírito que chega, o humano. As mínimas características, é como se você acabou de encarnar, eu tenho tanto tempo para baixar os apps. Entendeu a metáfora? Eu tenho que instalar os apps. Vai bugar, eu reinstalo, apago uns que não funcionam, a poda neurológica. Se eu nasço numa família em que ninguém toca instrumento, por mais que eu venha de um conjunto de vidas em que eu toquei, eu posso inibir aquilo, porque eu não tenho estímulo naquele ambiente, poda neurológica, então tem um monte de coisa que vai acontecendo. Mas tem um time para aquilo acontecer, que quando não acontece, você não consegue mais. E aí vai um recado para a galera. Porque muitas vezes você diz, não, é pequeno demais para isso. Não. Quanto mais cedo você imprime um conjunto de valores de norteamento, mais recursos você constrói no indivíduo para o enfrentamento da sociedade em crise. Porque, veja só, lembro muito de Paulo, quando ele diz assim, fiz-me fracos para os fracos, fiz-me fortes para os fortes, para, entre muitos, salvar alguns. Esse é o tempo em que isso tem todo sentido. Que nós possamos ser o máximo para todos, para entre todos salvar algum. Porque em períodos de crise, muitas almas não resistem à dor de estar num mundo com tanta falta de sentido.
desnorteamento. Nos Estados Unidos, anualmente, eu estava lendo um artigo de um pastor americano aqui, diariamente, 3.500 americanos deixam de frequentar as religiões. O que mais cresce no mundo é o ateísmo. Por causa da locupletação política das pessoas, seja num espectro ou do outro. Equivocadamente, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, acabou-se. Tudo misturado, no que não deveria ser. E aí, nesse momento, as pessoas começam a perder sentidos, porque eu busco nos 5 P's norteadores da construção do indivíduo a cada encarnação quando eu vou baixar os apps. Imagina que seu filho é o novo iPhone 16, esse não é não, tá? Porque não... Mas aquele é o iPhone novo, Pro Max e tal, aí ele é lindo, massa, com a câmera incrível, tela touchscreen, um processador super veloz, mas não tem um único aplicativo. Qual é a função da família que dá suporte a? Baixar aplicativos na lojinha da Play Store Espiritual Familiar. Só que não é um clique, né, gente? Você instala de novo, instala de novo. Né? Até ver se pega no tranco e entra. Minha mãe era a rainha da instalação de apps. Um dia eu cheguei para minha mãe e fiz que ela tinha 3 níveis de repetição. Eu vou falar de uma mãe paraibana, eu quero saber se as mães de vocês, dos muitos estados aqui, parecem com. Eu disse, mãe, você não cansa, não? Ela, de quê, meu filho? De todo dia me dizer as mesmas coisas. Acredite, meu filho, eu cansei no 2º dia. E por que não para? Porque você não muda. Quando você mudar, eu paro. Ela tinha 3 níveis de repetição. O nível teatral, que era assim, tire esta toalha molhada da cama, pelo amor de Deus. Você não pegou num livro hoje e começava. Quando não funcionava, ela ia para o nível chantagista. Ela olhava para mim e fazia, eu entendi qual é a sua, meu filho. Você quer que eu morra? Um dia, você entrará nessa casa e eu estarei estirada, morta no chão. E sabe de quem é a culpa? Quando não funcionava esse 2º, ela ia para o 3º, que eu chamo de abdução. Ela dizia, meu filho, eu queria sumir. Mas ela não sumiu. Ela insistiu, graças a Deus. Ela insistiu mesmo quando eu dizia para ela, eu odeio você. Ela insistiu. Ela não desistiu. Ela insistiu mesmo quando eu disse assim, você veio no mundo para me deixar infeliz. Ela disse, meu compromisso não é com a sua felicidade, mas com a sua maturidade e você se tornar um homem de bem. É meu compromisso com você. Porque quando você está dentro de um processo em que você tem uma mãe que se separou aos 26 anos, com 2 filhos, e está comendo tomate no almoço há mais ou menos 3 meses, uma coisa não pode faltar, é norteamento emocional. Porque eu lembro que quando eu comia tomate, que chorava, ela fazia, não chore, porque isso não lhe define como pessoa, nem lhe torna menor como sujeito. É fase, vai passar, um dia você vai contar para as pessoas. Ela não fazia com que eu me sentisse menor no processo, nem muito menos maior no processo, era só o processo. Era só a construção dessa identidade, era só viver essa experiência. Porque no processo em que a gente está de crise, vem à tona, no inconsciente coletivo individual, as sombras de muitas existências. Por isso é uma crise de múltiplos sentidos e de múltiplas camadas que exige de nós uma responsabilidade pessoal muito grande sobre a nossa própria sanidade. E parte dessa sanidade, por exemplo, é selecionar o que não cabe mais em mim. No auge da pandemia, quando um dia eu cheguei em casa e vi todos os tênis lá fora, sapatos, espatilhas, escarpões e tudo mais, eu olhei assim e fiz, será que é só isso que não deve entrar mais na minha casa? Os sapatos? Será que não tem pessoas que não devem mais entrar na minha casa? Será que não tem coisas que não devem mais entrar na minha cabeça, na minha casa mental? Será que não tem ideias ou conflitos que eu não quero mais para mim? Será que parte
da minha orientação como sujeito para servir no mundo é estação para poder ser instrumento de cura? Porque como serei eu o instrumento de cura se estou eu capturado pelo adoecimento de um mundo em crise de ódio? Eu preciso sair deste lugar e não olhar para as pessoas como alguém a ser combatido e destruído, mas como irmãos diversamente de mim, que tem uma jornada a desenvolver, em que a gente possa dialogar, em que a gente possa conversar e refletir sobre sentidos. Porque tem coisas que são perenes, valores que estão acima de outros. E nessa jornada a gente vai se percebendo, mas no processo nós temos por largada, porque o que a gente tem que, indiferentemente, se a gente estivesse aqui num seminário de geopolítica, ou num seminário de história, ou num seminário de filosofia, ou mesmo no campo da fé não reencarnacionista, o recorte de entendimento da crise seria limitado, porque a gente não poderia analisar, sobrepujar as múltiplas experiências que culminaram nessa grande crise, cujo objetivo é uma transformação positiva, mas que exige uma mudança de todos nós. Então, quando a gente olha para esse recorte, a gente percebe assim, há que se olhar para esse momento e perguntar assim, eu tenho aceitado o convite de trabalhador da última hora de fato? Eu tenho aceitado o convite para mergulhar em mim? Quando eu mergulho em mim, é agradável? Por que muita gente recusa esse autoconhecimento? Porque dói. Porque me ensinaram a me culpar, a me menosprezar, a me sentir inferior moralmente quando encontro sombra, e não convite à análise de um ser que olha como se deslocado de si. É esse ponto do meu eu que eu tenho que fazer crescer. Por isso que Joana de Ângeles vai dizer o seguinte, o ser consciente é aquele que nem se culpa, nem se desculpa, nem se justifica, tão somente se transforma. Nem se culpa. Como eu sou ruim. Nem se desculpa. A pessoa tóxica, por exemplo, abusiva. A culpa foi sua de eu ter feito isso com você. Ela desculpa, ela nunca nem assume. Nem se justifica. Ela só olha e se transforma. Quando você pega essa leitura de Joana, eu estava lendo e você, entendi agora, Paulo. A questão era, por que Jesus não escolheu, de dentro do colégio apostolar, alguém para assumir aquele papel? Por que Saulo? Imagina, por que Saulo? Tem lá, os 12 que estavam com ele, vou fazer uma seleção do currículo interno da empresa. Aí olhou e não tinha gente qualificada para o cargo de CEO, já que ele tinha um projeto, isso é metáfora, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mais uma vez, disclaimer, para que ninguém recorte. Imagina, eu tenho que ser aqui uma franquia internacional, eu preciso de alguém que manje do... Entendeu? Aí, não, a gente fez uma análise de currículo interno aqui, ninguém tem capacidade, vamos botar no LinkedIn da Judéia para ver se a gente acha alguém. A gente achou, mas o cara é da empresa concorrente. Mas o cara é bom, focado, forte, determinado, domina outros idiomas, tem dupla cidadania, ele é o perfil, mas ele trabalha na empresa concorrente. Eu farei uma entrevista de emprego com ele em Damasco. Deixa comigo. Por um evento místico. Você encontra um homem, e é preciso fazer aqui toda uma construção para você entender aquele momento de Saulo, discípulo de Gamaliel, o mais amoroso doutor da lei. Um homem devotado à lei, que acreditava no que fazia e que era fiel a seu povo. E que certamente aos 12 anos colocou o quipá e fez o seu bar mitzvah recitando a Torá. E ao recitar a Torá e os profetas, leu e cantou salmos, lembrando que aquele povo aguentou desertos, perseguições e escravidões, mas se manteve coeso, porque eles tinham uma missão: criar ambiência espiritual, psíquica e histórica para a vinda do Messias. Por isso suportar tudo aquilo, manter a identidade. E aquele que eles esperavam chega, e o doutor da lei não percebeu.
Entende isso para o ego? Eu lembro de uma pesquisa feita aqui nos Estados Unidos pelo professor Rosenda sobre internação psiquiátrica. Ele pediu para pacientes, alunos dele, se disfarçarem de pacientes, irem para os hospitais psiquiátricos e, durante a entrevista, mostrar profunda autoconsciência. Sei quem sou, onde estou, mas só um único comentário estranho, do tipo, doutor, o senhor viu o quê? O ar-condicionado piscou o olho para mim. Todos foram internos como esquizofrênicos. Ele indicou a esses pseudopacientes para não engolir os medicamentos, porque ele queria que eles ficassem na internação e saber se os psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, enfermeiras, psiquiatras, psicólogas eram capazes de identificar que eles eram pacientes normais. Ninguém conseguiu. Mas os pacientes com transtorno faziam: tu não é doido não, tu está fingindo. Acredite, isso aconteceu. Quando termina a experiência, ele publica um artigo que gera uma revolta gigantesca na comunidade científica, óbvio. Colocou em xeque a anamnese clínica. Aí um hospital de Nova York fez: nós afinamos o nosso objeto de clínica, agora pode mandar os seus pseudopacientes que nós vamos pegá-los. Ele: estou mandando. 2 meses depois, o hospital publica: pegamos 15 dos pseudopacientes do senhor. Ele: eu não mandei ninguém. Desmoralizou o negócio. Paulo, ele foi treinado para identificar, para ver os sinais. Mas os sinais começaram a ser trocados por causa do farisaísmo, da transformação, da politicagem, da mistura entre o sagrado e o profano, do que era de César, do que era de Deus, de tal ponto que era mais rito do que alma. De modo que, quando chega o Messias, os mais simples perceberam, os mais necessitados perceberam, mas os doutos não identificaram. Pelo orgulho, pela vaidade, voltados para o próprio ego e o sentimento de autossuficiência intelectual, não perceberam o amor caminhando na Judéia. E talvez possamos ter sido nós, essas pessoas. Já parou para pensar nisso? Que a gente pode ter ficado indiferente à passagem daquele homem ao nosso lado, como se fosse mais um transeunte no meio da multidão. O importante é que agora a gente sabe que ele não é indiferente. É que agora a gente sabe que ele é o nosso modelo, nosso norte luminoso em tempos de tempestade. E esse homem, primeiro ele tem que lidar com isso, com o ego dele. Depois ele tem que lidar com o arrependimento, porque ele acabara de matar Estevão. Então, se ele fosse um homem comum, ele era tomado de culpa, de desculpa, do tipo: você não me ajudou, a gente estava te esperando, mas descendo com o Senhor dos Exércitos, cheio de anjos, derrotando os romanos. Aí você nasce numa manjedoura, cercado de jumento, boi. Me ajude. Não, nenhum comentário desse tipo. Você vê esse comentário? Não. Você vai olhar lá, ele simplesmente percebe que é o Messias, e aí você entende por que ele foi escolhido, o vaso escolhido. Ele simplesmente diz assim: o que queres que eu faça? O ser consciente nem se culpa, nem se desculpa, nem se justifica, apenas se transforma. Eu estava indo para cá com toda a força da minha alma, mas essa mesma força, Senhor, agora vai ser em direção a te servir. Até escrever a 2ª carta a Timóteo, a carta de despedida, Paulo passa por uma grande conversão, que não acontece apenas ali, como na nossa vida também não. É um processo. Ele erra, ele acerta, ele chega na Grécia, quer impor a fé dele, aí é apedrejada, aí volta. Aí eu tenho que entender melhor para encaixar Jesus, eu tenho que levar, eu tenho que respeitar. E ele vai chegando e vai ofertando e vai mostrando, até que ele vai percebendo que no processo ele troca o ego em crise por um self espiritual, de sentido pleno e cosmológico. Já não sou eu quem vive, Jesus é quem vive em mim. Quando a gente olha isso, a gente lembra de Jesus dizendo também: raça de víboras. Meu irmão mais velho, ele tem uma frase que eu adoro. Ele diz assim:
Raça de víboras, até quando eu serei uma de vós? Até quando eu ficarei neste lugar do instinto? De querer só reagir, não refletir, não pensar e não contribuir e não viver uma experiência que dignifica a alma humana. Nesse processo todo que a gente vai vivendo, a gente vai voltando o tempo inteiro e pensando sobre possibilidades de ser o que manifesta, já que somos imagem e semelhança de Deus, o sentido mais luminoso do ser. Na obra extremamente complexa e que exige realmente muitas idas e vindas para compreender a profundidade, que eu acho que ainda muito da medicina vai se beber na fonte de André Luiz um dia, quando baixar, né, o preconceito, né? Em Evolução em Dois Mundos, ele vai falar sobre o conceito de predisposições mórbidas, dizendo ele que, e hoje é consenso na genética, interessante, né? Quando descobriram, por exemplo, que existem, no 2000, genoma humano decifrado, acabou as doenças. Sabemos os genomas, sabemos o que provoca, acabou todas as dores. Que nada, continuavam as doenças. Porque, por exemplo, descobriram que tem cânceres, que tem proto-oncogenes que provocam câncer. Tem pessoas que têm todos os proto-oncogenes e não desenvolvem. E tem pessoas que não têm nenhum e desenvolvem. E a pergunta é, de que adianta eu saber qual é o gene que provoca o câncer se eu não sei o que dispara ele? Comportamento. Hoje isso é uma pesquisa de um pesquisador falando que só 1% das doenças tem origem genética, o resto é comportamento. Comportamento dispara. Ele vai dizer, as almas humanas têm, e aí por quê? Por que às vezes a pessoa até tem um comportamento saudável, mas ainda assim tem? Porque teve comportamentos que vão se encontrar com você agora. Porque o plantio é livre, a gente já escutou muito isso, e a colheita é obrigatória. Então, o que acontece? Quando você nasce, existe potencialmente muitas predisposições mórbidas de adoecimento psíquico, físico, que podem ou não eclodir, de acordo com como você vive a experiência no mundo. E muitas vezes a eclosão da doença é a cura para o sujeito, porque é um convite à consciência que está sendo negada pelo turbilhão de uma sociedade em que você vive no que Joana vai chamar de consciência do sono. Apenas voltado para as coisas básicas da vida, o que perde a capacidade de visão prospecta. Se a sua finalidade é todo dia acordar, ter relação sexual, almoçar, pagar boleto, voltar para casa, e num frenesi, eu quero mais, você não consegue ter visão prospecta de algo que é muito mais transcendente. Você está capturado pela Matrix, por Maia, como diz os hindus, a ilusão da matéria. É preciso, como diz Emmanuel, que a gente, ainda mais num momento como esse, tenha a capacidade de estar em estado de prece, que nada mais é do que aumenta a sintonia do teu Wi-Fi, porque a rede 3G está contaminada. Aumenta a intensidade de percepção do sagrado, senão você vai entrar na transição de cabeça, mas no pior movimento dela, que é do desespero, da dor, da divisão, do ódio, da incompreensão. Você vai para o conflito. Eu estou te convidando para ser instrumento da paz, que precisa começar dentro de você num processo de autoaceitação. Mas como é me aceitar? Me aceitar não é estacionar, não. Se aceitar é condição. Joana de Ângeles fala de resignação dinâmica. Olha que interessante. É uma aceitação do que eu não posso mudar agora, mas desenvolvendo a dinâmica da mudança para depois. Eu aceito quem sou, mas não estaciono aqui, porque eu quero ser mais. Carl Rogers, psicólogo americano, fundador de uma das grandes escolas da psicologia, vai dizer: o paradoxo da autoaceitação, que é processo essencial para o auto-amor, para que o auto-amor experimentado em mim gere amor por você, sem isso não vai acontecer, né? O paradoxo da autoaceitação é que só quando o indivíduo se aceita, ele muda. Por quê? Porque ele para de ser inimigo dele. Ele para de lutar contra ele, ele para de se maldizer. E aí, ele aceitando-se, ele se modifica. Aceito o que foi possível da vida. O princípio clássico, por exemplo, depressão.
Porque não tenho a vida que eu quero, eu não aceito a vida que eu tenho. Porque não tenho o casamento que eu quero, eu não aceito o casamento que eu tenho. Porque eu não tenho o salário que eu quero, eu não aceito o salário que eu tenho. Porque eu não tenho o corpo que eu quero, eu não aceito o corpo que eu tenho. Está gerando dor. E se você entra no mundo louco da comparação social, aí acabou. Dor profunda. Então, ficamos nesse movimento, no momento em que a crise se exacerba. E temos que ter um posicionamento interno. Na Divina Comédia, Dante Alighieri, ao visitar o inferno, diz uma coisa incrível sobre esse movimento que ele faz lá. Diz, no inferno, os lugares mais quentes foram reservados para os espíritos que se mantiveram neutros em tempos de crise. Mas não é neutralidade política, gente, é neutralidade de princípios e valores transcendentes. Não é escolher entre He-Man, Esqueleto, Thundercats, Munhai, Pipi e Frajola. É escolher o Cristo. Essa é a diferença. Cristo que ama a todos. E que é loucura para os homens, porque aquela pessoa que você odeia no campo da política e quer que ela morra, Cristo ama. É difícil. Para você, o instrumento do mal é filho de Deus. A diferença é essa. É olhar para aquele ser que você quer que seja cancelado do mundo, para a sua vida ser mais fácil, e Jesus dizer, não, eu quero que você inclua ele no seu coração. A diferença é essa. Porque quando eu vou visitar a samaritana, ela foi cancelada. Ela vai no poço meio-dia, porque ela vai numa hora do sol escaldante que não tem ninguém, para ter um momento em que ela tenha a capacidade de estar só e não ter olhares ou de crítica, ou de ódio, ou de desejo barato. Ela vai meio-dia. Jesus não precisava de muita informação para saber que ele era uma mulher com problemas, dadas as condições culturais da época. Sozinha, não poderia, tinha que estar com o marido, com o irmão mais velho ou com o pai. Era pobre, porque se fosse rica, tinha alguém pegando água para ela. E quando ele vai se aproximando, ela espera o cancelamento. Ela espera o carimbo de você é imoral. Ela espera qualquer tipo de olhar, menos o que ele vai ofertar. Ela, ao aproximar-se, ela se pergunta se ele vai criticá-la, se ele vai cancelá-la, se ele vai apedrejá-la ou se vai desejá-la. E há um olhar de amor incompreensível por ela. E quando ele diz que tem uma água que, ao beber, ela não vai mais ter sede, ela, como qualquer um de nós, pensa logo no nível material. Que é o que a gente acha na relação com Deus. Eu quero isso. Mas eu quero te dar isso. É muito mais. Eu quero, só assim não vou ter que voltar no poço, pegar essa água. Não. Não é isso. E aí, para que ela entenda quem é ele começa a falar sobre a vida dela. Começa a revelar sobre a vida dela. E quando ele diz, você não tem marido, não teve, os 4 que você teve não eram seu, o que você tem também não lhe pertence, ela olha para ele para esperar o julgamento e vê amor. É o paradigma do acolhimento e da inclusão, e não da exclusão e do ódio e do carimbo social. Entende a diferença? É aquele cobrador de impostos, que é uma espécie de traidor do seu próprio povo, que subiu na árvore, porque certamente tentando se acotovelar na multidão, tu sais aqui, o miserável traidor. Mas ele quer ser visto. E em algum momento ele diz assim, apesar disso, eu quero vê-lo. E sobe no sicômoro. E o movimento dele de auto-perdão e de busca é visto. E não foi na casa de ninguém que Jesus foi. C.A., que não a dele. Assim como o cego Bartimeu, que larga a capa e sai gritando, numa multidão que está lá querendo ser curado. Imagina, Jesus vai passando na International Drive da época, a multidão batendo, todo mundo esperando cura, só um homem é curado naquele momento. Pergunta que não quer calar, é porque só tinha uma ficha do SUS por dia? 2, ele só tinha bateria para uma cura por dia? 3, era preciso que o indivíduo engatilhasse o desejo e a permissão da cura. Entende? Ele engatilhou. E quando ele percebe que não está funcionando, ele grita, ele chama a atenção.
Marketing puro. Tem gente demais, vou ter que gritar para me destacar. Um sobe, o outro grita, mas me veja, Jesus. Me veja, me perceba. E muitas vezes o que você deseja de cura, seja psíquica, seja espiritual, é porque você se convenceu de que você não merece. Porque você se acha fraco, inferior. Você se convenceu disso. Lembro de um amigo meu que chegou e disse: Rossandro, eu tive um câncer, fui dizer a Chico, que eu era amigo de Chico, Chico, eu vim me despedir. Meu câncer deu metástase, eu vou desencarnar. Então, gosto muito de você, vim aqui em Uberaba me despedir. Você quer morrer? Claro que não. Então, diga a seu pai. Como assim? Você já conversou com Deus sobre isso? Não, mas conversar o quê? Você quer morrer? Não. Então, converse com seu pai. Diga que você não quer. É simples assim? É. Ele é um pai de amor. Ele volta para a cidade dele. Aí ele fica sem saber como é que eu faço isso. Aí um amigo, sempre a gente tem um amigo sem noção, né? Que liga. Aí um amigo dele: ei, já que tu vai morrer mesmo, por que tu não faz uma cirurgia espiritual? Aí ele: será que é isso o sinal? Porque às vezes quando a gente não quer conversar, Deus vai mandando outdoor, mensagem, letreiro luminoso, tudo. Basta você estar apto para perceber. Aí ele: tá bom. Aí ele vai num centro que tem lá no Rio, que eu já esqueci o nome agora, que eu já fiz essa palestra lá. Um centro que tem um trabalho lindo de cura lá. Frei Luiz, exatamente, Frei Luiz. Aí ele chega, não tinha Uber na época, então eu cheguei lá, só com dinheiro contado, comprei a passagem na CVC, dividi, cheguei, vesti uma calça bege. Quando eu fui pegar um táxi, como eu estava com quimioterapia, já tomando muito remédio, eu tive desinteria no meio da calçada, e desceu na calça e melou tudo. Eu olhei para o céu e disse: Pai, me ajude, mas me dê eu preciso de uma ajuda objetiva. Agora. Ele diz assim, aí diz que parou um carro na frente, a mulher vem: moço, eu estou vindo da lavanderia, meu marido tem sua altura, toma uma calça, pelo amor de Deus. Aí ele olha para o céu, entra no táxi, aí engarrafa. Ei, vou perder. O senhor está indo para onde? Eu estou indo para o Frei Luiz, mas com esse engarrafa. Ah, eu sou de lá, conheço um atalho. Pegou o táxi certo. Chegou lá, a última ficha tinha sido distribuída. Aí ele fez: mas pai, tu me arrumou uma calça, arrumou o táxi certo. Como assim? Aí uma pessoa atende o telefone: oi, fulano. Não, mas eu acabei de pegar a ficha. É muita gente, eu peguei a ficha. Ai, meu Deus. Tá bom, eu vou. Aí, moço, surgiu uma emergência na minha casa. Tome a ficha. Aí ele pegou a ficha. Entrou na maca, luzinha verde, mentor da casa. Olhou e disse assim: você gostou, meu irmão? De quê? Da objetividade de Deus. Ele começou a chorar, desabou em lágrimas. Ele disse: você pediu com tanta força que nem nós conseguimos entender o que Deus moveu para você chegar aqui. Olha o que ele disse. Nem nós conseguimos entender o que Deus moveu para você chegar aqui, porque se um filho seu estiver desesperado, você se move para cuidar do seu filho. Você faz tudo o que você puder para cuidar do seu filho. Imagina nosso Pai que está no céu. Mas o filho tem que pedir. O filho tem que achar que merece. Imagina se seu filho está com febre, vai pedir ajuda no vizinho, porque acha que não merece que você cuide dele. Porque você não se aceitou. Porque você só vê defeitos. Porque você só enxerga a sombra. E Jesus diz assim: sois a luz do mundo. Quem está enganado, ele ou nós? Só temos sombras ou também sombras e, ao mesmo tempo, luz do mundo. Luz do mundo. Acho que em 2018, eu peguei um voo, Janine teve uma pneumonia bilateral. A gente suspeita que ela teve H1N1, porque ela é enfermeira da família e estava vacinando as pessoas. E ela era daquela que, ela vivia intensamente o trabalho dela. E aí ela
Eu liguei, minha cunhada ligou, cunhado, tu tá vindo, que foi Janine, piorou, foi para UTI, está nos dois pulmões e o médico acha que ela não sobrevive. Eu fiz, não, como assim? Vem, pelo amor de Deus, a gente está desesperado. Eu entrei no avião em Congonhas e fiquei assim, em estado de... Aí eu, sabe, se eu tinha uma crise de choro. Aí eu lembrei desse meu amigo. Aí eu fiz assim, eu não sei se eu estou mais perto de você ou não, porque eu estou aqui em cima. Eu não sei se o céu é aí ou ele está em todo lugar, mas não faz isso comigo. Que eu preciso dela. Você me deu uma tarefa, eu preciso dela. Só isso. Deixa eu pousar em Campina e ela está bem. E aí eu faço o que você quiser. Ela pousei em Campina Grande e quando ela ligou dizendo, ela saiu da UTI. E desde esse dia, eu peço tudo a Ele. Desde esse dia, eu entendi que Ele não é a minha última alternativa, é a minha primeira. Antigamente, eu procurava saber se eu tinha dinheiro, se eu estava com plano de saúde, se eu tinha algum amigo dono de hospital. Agora, eu tenho Deus. Você também tem, porque Ele é nosso Pai. Não é o Pai de alguns. Não é o pai de quem vota em A e B. Não é o pai de quem pensa assim ou desse jeito. É o pai de todos nós. E não vai abandonar ninguém. Mas Ele precisa que você abra o coração para a cura da sua alma, para que você seja instrumento num mundo em dores. Não dá para ficar na sua criança ferida o tempo todo do trauma, enquanto as pessoas estão pensando em tirar a vida por falta de sentido, tendo você o conhecimento que tem do Evangelho de Jesus. Não dá. Não dá para ficar indiferente à dor no mundo, que procura sentidos e que não consegue olhar, tendo você alguém que foi salvo por conhecê-lo. A gente tem que falar dele, a gente tem que divulgar ele, a gente tem que, como diz Emmanuel, né? O melhor trabalho para essa doutrina é divulgá-la. Divulgar a doutrina, divulgar o Evangelho de Jesus, gente. A gente tem que convencer ninguém a ser reencarnacionista. Não é isso, não é sobre isso. Não é defesa de tese de mestrado. É consolação de almas. É olhar para as pessoas e dizer, tem esperança, Deus ama você, não vai acabar. É fases, são estações da vida. As árvores, as folhas caem para que renasça, são ciclos. Continua. E se você não puder fazer nada, apenas diz, eu estou aqui. Às vezes as pessoas não querem que você resolva, porque elas sabem que você não pode resolver, porque é tarefa delas, elas querem só que você diga, eu estou aqui. Como quando a gente está velando alguém que a gente ama, e chega um amigo querido e diz, eu estou aqui. E naquele momento, aquele abraço diminui um pouquinho aquela dor e torna mais suportável aquela saudade intensa. A gente tem que olhar para o outro e dizer, eu estou aqui. Mas eu preciso olhar para mim e dizer isso. Sandro, eu estou aqui. Porque quando eu parei de me acusar, de me menosprezar pelas sombras que ainda carrego, que luto pessoalmente para transformar, eu então parei de ser o meu maior inimigo, para ser o meu melhor parceiro, para manter um processo de transformação. E quando eu acordo, eu só peço uma coisa a Deus, sempre, sempre. Mais um dia me usa como instrumento para curar a mim e aos outros. Mais um dia, como diz Jesus, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Mais um dia, meu compromisso com os meus irmãos, quando eu estava vindo para cá, eu ficava pensando, eu preciso apenas convencer as pessoas hoje à tarde, se for possível, que elas merecem o amor de Deus. Do óbvio, que elas merecem o amor de Deus, que elas são vistas por Ele, que não é indiferente à sua dor. Quando Kardec pergunta assim, vocês se preocupam com a minha vida, o que acontece comigo, com as minhas dificuldades? E os irmãos respondem,
se nós não nos preocupássemos com você, nós não lhe amaríamos. Imagina o que é que Deus sente por você. Deus sente por você algo que é tão indescritível que quando nem você se abadou que você sente, Ele interpreta. Mesmo quando é tanta dor que não tem nome, você só sente a dor, Ele interpreta. E é por isso que Davi dizia, eu sei que tu me sondas, Pai, mesmo quando falta em mim palavras. Conheces o meu pensamento. Mesmo quando nem você entende o que está pensando, Deus está sondando o seu coração. Apenas abra para o merecimento. Não se identifique com as dores. O teu passado não te define. Quem te machucou não te define. Quem abusou de você não lhe define. Quem te traiu não te define. Define o que você vai fazer com tudo isso. Primeiro, não repetir o que fizeram com você. Porque eu sei que tem gente aqui que foi abusado na infância. E deve estar se sentindo inferior por isso, mas olha a sua grandeza. Você está aqui em busca do Cristo e não repetindo com os outros o que fizeram com você, ou seja, quem abusou você não venceu você. Foi você que venceu. Porque você está aqui em busca disso. A vida que as pessoas buscam no mundo materialista e consumista é a busca do extraordinário, de ser melhor que o outro, de ser maior que o outro. E, às vezes, a gente perde o que já é extraordinário no nosso lado, diariamente, todos os dias. No centro que eu faço parte, a Seja, tinha uma fala final que eu pedi à presidente, por favor, eu quis pedir, terminei a palestra hoje, não diz mais isso no final da prece. Eu entendo sua intenção. Ela dizia assim, o pessoal dizia assim no centro, fechem os olhos, nós vamos apagar nossas luzes, fiquem tranquilos que não vai acontecer nada de extraordinário. Eu entendo o que ela queria dizer assim, ó, que não tem nada do que eu inventa sobre nós. Eu disse, não diga isso, porque a coisa que mais acontece aqui é o extraordinário. Quando a pessoa vem, é extraordinário. Quando ela escuta alguém falar de Jesus, isso é extraordinário. Quando ela toma um passe, isso é extraordinário. Quando ela volta para casa, isso é extraordinário. Não tem nada de ordinário nisso. Em busca do extraordinário, como no filme Clique, você pode perder aquilo que é aparentemente ordinário, que é o que faz a diferença. Diariamente, você volta para a sua casa depois de um dia de trabalho para cuidar de quem você ama. Isso não é ordinário, isso é extraordinário. Mesmo com suas dores, mesmo com seus medos, suas dificuldades, você volta. Isso é extraordinário. Você se encontra no centro, se reúne com irmãos, constrói uma casa, ergue tijolos, bota o nome. E se tem 4 nomes e dá para comprar 4 tijolos, bota em espaço maior que dá para comprar 8. Sabe quando a gente bota o texto e aumenta? Faz isso, que ninguém dá para manter movimento espírita e o Evangelho do Cristo vendendo coxinha, não, gente. Tira o lacral do bolso e vamos contribuir, porque nós precisamos manter uma obra que é do Cristo e não nossa. E precisa que a gente esteja disponível financeira, emocional e moralmente para ajudar. Não é de esmola que se mantém a obra do bem. É de participação ativa que se mantém a obra do bem. Por isso que eu estou tão feliz de vocês estarem juntos aqui fazendo isso. E que eu sei que esta casa vai inspirar outras a erguerem tijolos, paredes. Que essas paredes não são construídas como prédios para a pessoa dizer, olha que lindo, não, é porque ali é mais um hospital que se ergue para acolher almas em um tempo de transição e dor. É mais uma escola que ensina para que você não caia na dor. É mais uma oficina para que nós possamos trabalhar e numa multidão dos pecados serem apagados pelo amor que se desdobra no serviço do bem. Portanto, é sobre isso. Viver a experiência da vida de que Deus nos ama profundamente, nos conhece, nos sonda, sabe da nossa dor, da nossa conquista, da nossa vitória diária, e mesmo que o mundo não enxergue, lembre-se que somente a Ele nossa alma deve dar satisfação. E mesmo que eu não seja o vitorioso do mundo, que o conceito do mundo de vitória é muito questionável,
que eu seja um vitorioso do Cristo. Talvez você possa nunca nem ser conhecido. Talvez você nunca vá ter nenhum seguidor no Instagram, mas talvez você faça na sua casa um trabalho de redenção que pouco pai ou mãe faz na vida de um filho. Acredite, do outro lado, você vai ser muito festejado, mais do que tantas pessoas que buscam a visibilidade que os tornam invisível para o ego. Portanto, que Deus os abençoe. Essas 3 casas, a cada um de vocês e as casas de vocês, para que Ele visite corações e mentes para o novo tempo que há de chegar. Muita paz, muita luz.